Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Estou com muita saudade de cada um de vocês e eu espero que muito em breve nós possamos retomar para as nossas aulas presenciais, né? Mas enquanto isso, vamos lá então. Na última aula, nós já havíamos iniciado o capítulo 2, né, da apostila sobre os ácidos nucleicos. Então vamos lá, vamos retomar aí alguns conceitos básicos antes de prosseguirmos para a estrutura aí dos ácidos nucleicos propriamente ditos. Antes disso, eu quero que vocês se lembrem que lá no início do ano nós começamos lá falando que a biologia, né, ela é dividida em várias áreas. E uma das áreas da biologia é a bioquímica. Então, lembra que eu disse que sempre que a gente fosse entrar no conteúdo novo, para vocês já irem se situando, já se preparando para o ensino médio, eu sempre iria mostrar para vocês qual é a área da biologia que nós estávamos estudando? Pois bem, dentro da bioquímica, né, vai ter lá o estudo dos compostos orgânicos e dos compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos são proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, são 5, né? E os compostos inorgânicos são 2, que é a água e os sais minerais. Então, nessa parte aí dos ácidos nucleicos, nós estamos dentro da bioquímica, dentro dos compostos orgânicos, tá? Os ácidos nucleicos. Antes de iniciar a aula, eu quero mostrar para vocês aqui 2 objetos e depois vocês vão entender o que isso tem a ver com o nosso conteúdo. Isso aqui é um fio de telefone. Isso aqui é um zíper. Um zíper, né, de costureira. Um zíper comum. Então, vamos lá. Antes de começar, vamos revisar aí essas questões que nós já respondemos aí em sala de aula. Qual é a função do DNA nos seres vivos? Então, nós já vimos que o DNA é responsável por coordenar todas as funções da célula, né, todas as funções do nosso corpo, determina todas as nossas características, além também de ser o responsável de transmitir as características para os seus descendentes. Então, se você está aí nesse exato momento produzindo um gameta, no caso dos meninos, né? Porque nas meninas, vocês já sabem que as meninas já nascem lá com seus ovócitos prontos nos ovários e na puberdade só vai acontecer um amadurecimento desses gametas. Mas aí, os meninos lá nos testículos estão aí produzindo um gameta, né? Um espermatozoide. O que está acontecendo nesse momento? As células do corpo, elas estão sofrendo uma divisão celular chamada de meiose, onde vai originar células com a metade do número de cromossomos. No caso do espermatozoide, 23 cromossomos. Os ovócitos, né, que foram produzidos lá em algum momento da vida lá das meninas, ainda no período intrauterino, também foram gerados com 23 cromossomos. Durante a fecundação, esses gametas, eles irão se unir. E no momento que ocorre essa união, essa fusão dos núcleos dos gametas irá formar a célula ovo ou zigoto, contendo lá no núcleo da célula 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Então, todas as células do corpo, elas vão vir de uma única célula que é o zigoto, que irá sofrer divisões, né? Nesse caso aí não é meiose mais, é mitose, onde uma célula com 46 vai originar outras 2 com a mesma carga genética, também com 46. Isso a gente vai ver no próximo capítulo. Mas o que é importante saber agora? Que na formação dos gametas, o nosso corpo se prepara para uma transmissão de características. Então, nós somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. A nossa carga genética, né, ela é 50% origem materna e 50% origem paterna. Então, uma das funções do DNA também é a transmissão de características para os descendentes. Segunda perguntinha. Você saberia dizer o que distingue o DNA de 2 espécies diferentes, como o de humano e de uma abelha, por exemplo?
Vocês vão se lembrar que nós já vimos que o DNA é uma molécula universal. A sua estrutura, ela é a mesma para todos os seres vivos que são formados por DNA. Né? Nós sabemos que tem algumas espécies que são formadas por RNA, como alguns vírus. Mas são moléculas universais, né? Os ácidos nucleicos. E o que diferencia as espécies? O número de cromossomos presente nas células. Né? Então, é o número de cromossomos, a organização desses genes que vai diferenciar aí as várias espécies. Cite alguma tecnologia que você conheça que envolva o conhecimento em relação a moléculas de DNA. Vamos citar aí algumas: transgenia, né? Os transgênicos, testes de paternidade, tecnologia forense e etc. Como nossos pais. Então, como eu já havia dito, lá nos ovários, voltando aqui, e lá nos testículos, células que tinham a carga genética de 46 cromossomos, que são células que nós chamamos de diploides, ou células somáticas, que a gente chama também de 2N, sofreram a divisão celular. Essa divisão celular para formar gametas é chamada de meiose. Da meiose originou-se gametas femininos, que são os ovócitos, né? Mais correto falar ovócito, na imagem tá óvulo, mas na verdade é ovócito. O óvulo é só após a fecundação, com metade do número de cromossomos. Então a meiose vai formar ovócitos com 23 cromossomos, onde eles não vão formar pares. São as chamadas células haploides, né? Da mesma forma, os espermatozoides também serão N, ou seja, metade do número de cromossomos. Quando esses dois gametas se unirem, vocês vão ver aí que vai ocorrer a fecundação e essa célula ovo-zigoto terá aí uma carga genética de 22N, ou seja, os cromossomos estarão em pares, né? Onde um veio do pai, um veio da mãe. Vamos relembrar aí o que significa cariótipo humano. Pois bem, cariótipo é o conjunto de cromossomos encontrados no interior das células de um organismo. E esse cariótipo, ele é um pouco diferente, né, dos homens e das mulheres. Por que isso? Porque o cariótipo, esses 23 pares, eles são divididos em cromossomos autossomos ou autossômicos e cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos são 22 pares, cromossomo sexual, 1 par. Então, nós temos aqui, ó, o cariótipo de um homem. O cariótipo de um homem vai ser formado por 22 pares de cromossomos autossomos e o cromossomo sexual, ele vai ser formado por é o único par, né? Vai ser formado por um cromossomo X e um cromossomo Y. Diferente da mulher, que além dos cromossomos autossomos, também são 22, a gente vai ter um cromossomo sexual, que vai ser formado por um cromossomo X e outro cromossomo X. Então, o homem é XY, a mulher é XX. Revisando isso, né? Quem define o sexo do bebê é o homem. A mulher só vai originar ovócitos com a carga genética X. O homem, ele pode originar, né, na meiose, lá na divisão celular, alguns espermatozoides Y, outros espermatozoides X. Então, durante a fecundação, se tiver a união de um ovócito X com um espermatozoide Y, vai formar aí uma menininha. E se tiver a união de um ovócito X com um espermatozoide também se a gente tiver aí a união de um espermatozoide Y com ovócito X, vai formar um menino. Se a gente tiver a união de um espermatozoide X com ovócito X, vai formar uma menina, né? Então, o cromossomo Y, ele vai diferenciar aí o sexo masculino, né? Lembrando que vai formar o XY e as meninas XX. Pois bem, alguns conceitos importantes aí que precisamos relembrar é o conceito de cromossomo. O que é um cromossomo? Cromossomo é a molécula de DNA, e essa molécula de DNA, supondo que o meu fio de telefone aqui seja o DNA,
ele está condensado, ele está ocupando um espaço menor, porque ele está bem condensado lá no núcleo da célula, né? E ele é constituído por DNA. Gene é quando eu pego lá a molécula de DNA e vou observar vários fragmentos, é uma unidade hereditária de transmissão. Cada gene, ele codifica lá uma característica, né? O fragmento de DNA de um cromossomo responsável pela codificação de uma certa proteína. Locus gênico é o local ocupado pelo gene em cromossomos homólogos. O próprio nome já diz, locus vem de local. Depois a gente vai ver numa imagem direitinho. Cromossomo homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Do grego, homólogo significa igual, semelhante. Então, durante lá a união, né, dos gametas formando o zigoto, os cromossomos, eles irão se parear. E esse pareamento ele não é feito de forma aleatória. Eles vão se parear de acordo com a sua semelhança. Então, cada par de cromossomos homólogos, nós temos cromossomos para as mesmas características. Um veio do meu pai, outro veio da minha mãe. Relembrando aí o conceito de células diploides, mesma coisa de células somáticas, né? É aquelas que têm os cromossomos em pares. Só tem pares de cromossomos homólogos, células diploides. Por que células haploides não têm? Porque elas só possuem 23, porque quando se unirem na fecundação vai voltar a ter 46 cromossomos, né? Então as células diploides é onde a gente vai encontrar lá no núcleo da célula os cromossomos em pares, 23 pares, né? Próximo conceito, genes alelos. Genes alelos, eles determinam a mesma característica que estão no mesmo loco gênico em cromossomos homólogos. Então, os genes alelos, eles estão no mesmo local. Daqui a pouco vocês vão entender melhor pela imagem. Então, aqui a gente tem uma célula eucariótica. O que é uma célula eucariótica, nono ano? É uma célula que tem núcleo, que tem envoltório nuclear, né? Também chamado de carioteca. Eu significa verdadeiro, então a célula que tem um núcleo verdadeiro aí. E lá no núcleo celular, a gente vai encontrar aí o DNA. O DNA ele vai estar organizado no formato de um cromossomo, nós já vimos. E esse cromossomo, ele vai ser constituído pela molécula de DNA, isso aqui é o DNA, tá? E isso daqui são proteínas chamadas de histonas. Minha borracha que tá muito limpinha, por sinal. Aí, esse DNA, ele é enovelado, ele é associado aí a proteínas, né? Várias proteínas chamadas de histonas. Então, a constituição do cromossomo é a molécula de DNA associada a proteínas histonas, né? Que vai ficando condensado aí e vai ter esse formato aí que a gente já conhece. O que é um gene? Gene é um fragmento de DNA. Então, no cromossomo a gente tem vários genes, ó, gene A, gene B, gene C. Cada gene vai determinar uma característica. Então, tem o gene da cor da pele, o gene da cor do cabelo, o gene da cor do olho. Lembrando que as nossas características, elas são traduzidas, né? Elas são transcritas e elas efetivamente vão aparecer no nosso corpo através de uma síntese de proteínas, que é o que a gente vai ver aí mais pro final aí, né, desse capítulo, que é a síntese proteica. Como que essa informação que está lá no DNA ela é traduzida, né? Quem realmente faz isso? A gente vai ver isso mais à frente. Locus gênico, aqui para vocês entenderem. Locus é o local. Então aqui é um par de cromossomo homólogo. E eu tenho aqui o mesmo local para esse gene aqui e o mesmo local para esse gene aqui, a mesma posição. Veja que não é o mesmo gene, ele tem um gene, é para a mesma característica, mas eles não necessariamente eles vão ser iguais. Por exemplo, aqui, ó, genes alelos. Eu tenho aqui um local, esse local aqui é para a forma da semente. Esse primeiro aqui alelo é para a semente lisa. Esse outro alelo aqui é para semente rugosa. Então, o locus gênico é o local do gene
né? Esses genes alelos, eles vão estar nesses locais aí, nos mesmos locos gênicos, para determinada característica. Nesse caso aí é forma da semente, mas não necessariamente essa característica vai ser igual. Por exemplo, um é lisa, o outro é rugoso, mas é o mesmo local. Isso daqui, gente, tá representando o cromossomo, aqui o DNA, né? Preciso que vocês entendam que num gene, não é todo o seu segmento do gene, todo o DNA aqui desse fragmento, desse gene aqui, que vai codificar uma proteína. Então, existem regiões no DNA chamadas de exon e existem regiões no DNA chamadas de intron. Durante a transcrição, né, durante a síntese de proteína, esse DNA, ele vai dar origem a uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA vai ser o RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo da célula, vai lá para o citoplasma, vai encontrar um ribossomo e vai sintetizar uma proteína específica, né? E quando isso acontece, essas regiões chamadas de intron, elas são retiradas. Por que isso? Veja bem aqui, ó. Então aqui a gente tem aqui um segmento de DNA. Esse DNA, ele vai servir de molde para fazer um RNA mensageiro. Só que essas regiões que a gente fala que são os introns, eles não codificam proteína, então eles precisam ser retirados. Como que isso acontece? Através de um processo chamado de splicing. E esses introns saem e vai ficar aqui só a parte dos exons, né? E no RNA mensageiro maduro, então, que realmente vai ser levado lá para o ribossomo no citoplasma para codificar uma proteína, vai ser formada apenas por exons, tá? Isso daí é só curiosidade, vocês vão estudar isso com mais detalhes lá no ensino médio. E depois também sobre os tipos de RNA, como que essa transcrição é feita, como que essa tradução em proteína é feita, a gente vai ver mais pra frente também. Aqui a gente tem a estrutura de um cromossomo, né? Os braços do cromossomos, eles são unidos aí numa região, numa constrição chamada de centrômero. Então, o centrômero é onde os braços dos cromossomos, eles se encontram aí, né? Então, cada parte do cromossomo é chamada de cromátides irmãs, né? E aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, e as cromátides homólogas são aquelas que estão localizadas em cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, lembra que eu acabei de falar que homólogo significa semelhante, né? Então, os pares de cromossomos, eles vão se parear de acordo com as suas características. Então, de acordo com a sua semelhança, vai ocorrer aí o pareamento desses cromossomos no momento da fecundação, né? E depois da divisão celular também. Vamos ver aí, então, sobre os cromossomos, né? Lá no núcleo da célula, o DNA. Opa! O DNA está organizado no formato aí de cromossomo. Revisando, células somáticas, também chamadas de células diploides, são formadas de 23 pares de cromossomos, que vai totalizar aí 46 cromossomos, e esses pares de cromossomos vão se parear de acordo com a sua semelhança, são cromossomos homólogos. Os gametas são células haploides, ou seja, metade da carga genética vai ter só 23 cromossomos. E apesar, então, da molécula de DNA ser universal, as espécies vão conter números diferentes, né? No caso aí do chimpanzé, tem 48 cromossomos nas células somáticas. Já nos gametas, metade da carga genética, então vai dar 24, né? Então, todo o DNA, isso aqui é meu DNA, tá, gente? Todo o meu DNA, ele é formado por várias unidades. O DNA é um polímero, ele é organizado em várias unidades chamadas de monômeros, que são os nucleotídeos. Então, a gente vai ver que ácidos nucleicos... O que é ácido? Por que esse nome é ácido? Porque tem um caráter ácido, né? Isso é óbvio. A molécula tem um caráter ácido. E nucleicos?
Originalmente, acreditava-se que esses ácidos, né, essas moléculas se encontravam no núcleo da célula, né, apenas no núcleo. E o DNA realmente ele é encontrado no núcleo celular, né, constitui os genes, mas o RNA, ele além do núcleo, ele também está presente no citoplasma da célula, porque lá na organela chamada de ribossomo, que tem lá também, né, o RNA ribossômico, ele vai fazer a tradução em proteínas que acontecem no citoplasma também. Então, a gente tem RNA no núcleo e no citoplasma. Vocês vão entender isso direitinho mais na frente. Esses ácidos nucleicos vão controlar as atividades, estruturas celulares e os mecanismos de hereditariedade, né? Que nós já vimos que como que é passada essas características aí de pais para filho, que é através dos gametas. Observação, os seres procariontes, o ácido nucleico não está nem no núcleo, né? Está lá mergulhado no hialoplasma, porque vocês lembram que procariontes são seres do reino Monera, por exemplo, bactérias, né? E a bactéria é um ser muito simples, não tem carioteca, né? E o DNA está lá disperso no citoplasma. Nós sabemos também que tem seres que, ao invés do DNA, tem um RNA, né? Como alguns vírus. Pois bem, então, como que esses ácidos nucleicos são organizados mesmo? Através de nucleotídeos. E qual é a constituição desses nucleotídeos? O nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, ele não muda, tá? Ele é ligado a um açúcar, que é uma pentose. Essa pentose muda, no DNA ela é chamada de desoxirribose, no RNA ela é chamada de ribose. Ligada a uma base nitrogenada, que a gente vai ver quais são os tipos de base nitrogenadas que existem. Ok? Que é uma estrutura molecular, né? Fosfato, logicamente, possui um fósforo, ó. Então, isso aqui é o fosfato, ligado a uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui é uma desoxirribose, então a gente está falando de um DNA ligado a uma base nitrogenada. E as bases nitrogenadas? Opa. Só